Olá, estou começando meu primeiro vídeo no YouTube. Na verdade não é o primeiro, já tenho outros vídeos em outro canal que eu perdi a senha. Mas para todos agora que estão chegando, vão chegar esse vídeo, a ver esse vídeo, meu nome é Franklin. Eu sou morador do interior da cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. Sou dependente químico, sou alcoólatra, tenho TDAH, tenho bipolaridade. Tenho 33 anos atualmente, hoje no dia 3 de junho de 2026. E no dia 22 eu faço aniversário de 34 anos. Bom, eu não sei exatamente o que eu ia falar. Realmente, na verdade, eu tinha em mente, eu não fiz roteiro para esse vídeo, para esses tipos de vídeo que eu vou fazer. Sem roteiro, é mais falando sobre a minha vida, sobre superação, sobre vendas. Eu sou uma pessoa que, por conta do TDAH talvez, e não só talvez, mas com certeza, nunca consegui trabalhar para os outros, né? CLT e tudo mais. Esses tipos de trabalho que exigem hierarquia. Porque para mim, se você gritar comigo, se você me xingar, se você for mais como que eu posso dizer? Bom, coisa que um supervisor às vezes acha que é maior do que o outro e aí acaba agindo com autoritarismo. E para mim não existe supervisor, não existe dono, não existe patrão. Para mim existe pessoas trabalhando. Então acho que você não é maior que eu porque você é supervisor ou porque você é dono da empresa. Então eu nunca consegui levar desaforo para casa. O que eu levava para casa é a demissão. Então eu tenho um vasto conhecimento, experiência em vendas, justamente por causa disso. Porque nas vendas eu sou o patrão, eu sou o funcionário, eu sou o faxineiro, eu sou tudo, né? Então eu não sou só o patrão. Na verdade, dizem, você é o seu patrão. Na verdade, você não é patrão de ninguém, né? Você é sempre funcionário. Somos sempre funcionários, né? Da empresa. Então, o dono da empresa, ele também é funcionário da empresa, ele também trabalha na empresa, ele tem que fazer coisas pela empresa e não por ele, não só pelo bolso dele, mas pela empresa, né? Então, enfim, sou uma pessoa que a minha, como dizem por aí, né, da minha droga de escolha foi aquela começa com a letra C, né? Para não falar aqui no YouTube não cortar o alcance, já que eu sou um canal que tô começando agora também não posso, né? 2 anos nessa luta, 2 anos nessa luta, porque não é fácil. Para quem tem TDAH, quem tem bipolaridade, eu descobri isso depois. Eu já achava que era difícil. Eu tô olhando para cima aqui porque eu tô olhando a minha imagem na tela, mas às vezes eu vou olhar aqui para olhar para vocês. E eu criei esse canal no intuito de mostrar para as pessoas a dificuldade de uma pessoa com TDAH, com bipolaridade, uma pessoa dependente químico, alcoólatra. Eu tive uma experiência sobrenatural há 4 anos atrás. E essa experiência de morte, essa palavra eu não devia ter falado, depois eu dou vejo se eu consigo cortar. Eu tive uma experiência de espiritual de M, né? E essa experiência fez com que eu pensasse e repensasse sobre as coisas que eu fazia. Eu era o tipo de alcoólatra que gostava de tomar vodka pura e nos finais de semana, às vezes, eu, eu extrapolava demais, porque eu sempre fui um alcoólatra de gostar de mostrar que eu sou o cara, eu sou o bebedor, eu sou o beberrão. Ninguém aguenta beber mais do que eu. Então eu levava 2 garrafas de vodka num rolê que era só pra mim. E eu tomava essas 2 garrafas de vodka, sim. Mas a partir de um momento que eu tive uma experiência espiritual maligna, eu acabei prometendo para Deus que nunca mais eu iria colocar um gole de vodka ou de uísque, qualquer coisa forte na boca.
Desde então, até a bebida de cerveja eu não tomo mais, eu tomo de vez em quando, assim, raramente mesmo. Atualmente, estou um tempo sem a letra C, né? Que eu estou ressignificando essa a palavra do nome dessa dessa dependência química, né? Dessa D, né? Para não dizer o nome, que antes para mim tinha um significado de prazer momentâneo. Prazer é um prazer. Na minha cabeça era um prazer, um prazer carnal mesmo. Se é que você me entende, aquele T bem grandão, é, é isso que tinha esse significado. Só que com o tempo, esse prazer momentâneo, ele foi se transformando em uma destruição na minha vida, por todos os lados, né? Em destruição do meu trabalho, destruição da minha cabeça, destruição da minha família, me distanciou da minha filha. Eu tenho uma filha também de 6 anos. Então, hoje, o significado do nome dessa D, né? Para mim é destruição, destruição. Então, sempre que eu ia atrás, que eu pensava em usar, eu parava e pensava, não, não, vai me dar muito prazer. Isso daí nossa, é a única hora que eu vou ter prazer, que eu vou ter ficar tranquilo, sem pensar em um monte de dívida, sem pensar em o momento que eu estou na minha vida, sem pensar em perdas e nada. E hoje não, com esse ressignificado do nome na minha vida, eu vejo como destruição. Então, eu penso, poxa, eu tenho pouco dinheiro, dá para me comprar menos? Dá para me comprar menos. Ainda dá para mim usar. Só que aí eu fico pensando, poxa, mas a destruição, destruição, né? O nome dela é destruição, então depois eu fico assim, fico assado e poxa, depois eu vou ficar mal pra caramba. E acabei ressignificando e isso tem me ajudado bastante a ficar longe dela. Lógico, depois de um tempo vem aquela fissura, vem aquela vontade, né? Vem pensamentos, mas eu tô sempre repreendendo, que é algo que eu aprendi com a minha avó, 50 anos pastora, sempre que vier um pensamento ruim, mesmo que não venha de você, mesmo que venha às vezes de você, do seu subconsciente, repreende. Então eu estou sempre repreendendo. A outra, a outra D que eu uso, eu falo que eu uso porque atualmente estou fazendo uso, não é que nem a C, que eu estou sem faz um tempo, é a M, a M verde, a M verde, né? Como que eu posso dizer, né? A M verde, para quem é dependente, quem me conhece sabe do que eu estou falando, a verdinha, né? A famosa verdinha. A verdinha tá na minha vida desde os 13 anos. Hoje eu tenho 33, então são 20 anos nessa luta. Quando eu sofri aquele acidente, aquela experiência espiritual, eu também tinha prometido a Deus que ia parar né, com com a Maria, né? Ia parar com a Maria. Eu vou chamar de Maria aqui para vocês, aí vocês vão saber. A Maria é a Maria Joana, para quem sabe, né? E então, voltando ao assunto do ressignificado, né? Eu estou ressignificando e preciso também ressignificar o significado da Maria na minha vida, porque a Maria na minha vida sempre foi algo que eu uso para dormir ou para me concentrar. Nas provas, eu já fiz teste na escola na época que eu parei de estudar, depois eu voltei a estudar de novo. Quando eu voltei, eu estava indo bem, mas não tão bem. Eu fumava, eu usava para poder ter mais concentração e realmente percebi que eu comecei a ir muito melhor nas provas sob efeito da Maria do que sem o efeito da Maria, certo? Então, por algum lado, ela me faz bem, mas estudos algumas coisas que eu fui atrás de informações e vi que tem estudos que maconha e TDAH. Ai, falei a palavra de novo, que merda, vou ter que editar de novo. Eu não sei nem editar, mas tudo bem.
que a Maria, ela, junto com o TDAH, não faz bem. Enfim, e, bom, já falei da Maria, já falei da Maradona. Pra- eu tenho que classificar de alguma... Eu tenho que dar um nome, não é engraçado, lógico, mas eu tenho que dar um nome para vocês entenderem do que eu tô falando, certo? O que mais eu poderia falar? 33 anos, não tenho carro, não tenho moto, moro com meu pai atualmente. Meu pai tem problemas psicológicos também, como eu. Provavelmente também tem TDAH, que é hereditário, né? É de família, né? E bipolaridade, ele também tem bipolaridade, ele tem síndrome de pânico, tem um monte de coisa. Então, agora também já tem um tempo que a gente está percebendo alguns traços do Alzheimer traços iniciais do Alzheimer. Então, não, se eu for embora, eu pretendo sim um dia sair da casa do meu pai, mas se for para morar perto dele, porque se ele tiver realmente com... que é só suspeita, né? Não tem nada, nenhum laudo médico dizendo que ele tem Alzheimer. Mas se ele tiver realmente, não posso ficar muito longe dele, né? Mas eu quero um dia, com certeza. Sempre quis sair de casa, mas são os problemas, talvez não da vida, as nossas escolhas, né? As nossas escolhas, mas as nossas escolhas talvez às vezes depende de a gente se tratar, e a gente não foi tratado, então a gente fez escolhas erradas porque não nos trataram, né? O TDAH é algo que mexe, é algo que é um transtorno que tem no córtex pré-frontal, que é a parte onde a gente toma as decisões, que é a parte da onde a gente, enfim, tem as maiores partes das nossas ações estão sempre nessa parte da frente do cérebro. E o TDAH, ele tem dificuldade, então escolhas às vezes não, o cérebro, às vezes não, a maioria das vezes o TDAH, quando faz escolhas, ele não tá na sua sanidade, né? Não digo sanidade, mas não tá pensando direito. Ele não tá pensando direito, porque ele não é tratado. Então, talvez ele tenha uma percepção e aquela percepção na cabeça dele, mas na cabeça das outras pessoas não, porque as outras pessoas não entendem a cabeça dele, né? Então, sofri muito por causa disso. Hoje estou tentando dar a volta por cima, né? Decidi ficar longe da letra C também porque eu quero fazer os vídeos, quero mostrar minha vida para as pessoas no YouTube, né? E talvez ajudar outras pessoas que possam estar passando pelas mesmas situações que eu, passando pelo mesmo momento que eu, e que eu possa ajudar essas pessoas de alguma forma, tá? Eu tenho muita inspiração no Toguro, talvez, não sei quem vai ver esses vídeos conhece ele ou não. É uma pessoa que eu me inspiro muito, é uma pessoa que eu me identifico muito com muitos pensamentos dele. Espero um dia conhecer ele também, com certeza. Ir lá para São Paulo. Minha família é de São Paulo. Minha mãe é de Santo André. Meu pai é de Dois Córregos, só que ele nasceu em Dois Córregos e foi criado em Itaquera. Então, minha mãe de Santo André, meu pai de Itaquera, minha família é tudo Santo Eduardo de Aricanduva. Mora lá ainda. Só eu que nasci aqui em São Carlos, né? Mas não tem sem problema, não tem problema não. Mas, enfim. Então eu tenho um sangue paulistano aqui, né? Correndo nas veias. Então eu sou uma pessoa diferente. Eu percebo que eu sou muito diferente das pessoas daqui, da minha cidade. Muito, muito diferente das pessoas da minha cidade. Que elas têm um pensamento muito limitado, muito... seria isso mesmo. Meio limitado mesmo. Enfim, acho que já tá bom pro vídeo de hoje. E peço para você deixar o seu like aí, porque aqui eu vou mudar o nome do canal. Brevemente, aliás, brevemente não tem, né? Brevemente eu vou mudar o nome do canal para Franklin Sem Máscara.
E estarei aqui todos os dias fazendo vídeos falando do meu dia. Meu dia hoje foi bem tranquilo, mas poderia ter sido muito melhor. E não desista, não desista. Não desista porque somos todos filhos de Deus. E Deus é o Deus do impossível. Eu me recuso a aceitar que eu vou viver a vida inteira do jeito que eu tô agora. E um dia eu vou ver esse vídeo e eu vou falar: caramba, realmente, eu não desisti e tô aqui hoje. E um dia vocês vão estar lá comigo e com certeza essas pessoas que eu inspirar, que eu ajudar também vão crescer, vão melhorar, não vão desistir. E um dia vão colher tudo que plantaram de bom na vida, vão colher 3, 4 vezes mais do que plantou. Tamo junto e vamos seguir a vida sem máscara, na honestidade. Sem máscara, sem filtro. Aqui é vida real.